Oi, gente, tudo bem com vocês? Você que já me segue e você que está chegando no meu canal hoje, sejam todos muito bem-vindos aqui no Saia da Toca com Carli Coelho. E aí, como de praxe, como eu sempre os recebo muito bem, eu já falo, já pega a sua aguinha, entendeu? Já pega o seu lanchinho, já se acomode para você prestar atenção nesse vídeo, porque hoje eu vou passar para você um macete que vai ser um mamão com açúcar, gente, sem brincadeira. Imagina você já tá exausto lá no final do seu TCC e você ainda tem que lidar com a sessão de referências. Gente, é de arrancar os cabelos, porque são tantos detalhes. E nesse vídeo eu vou passar uma dica que, olha, vai ser dos sonhos. Mas antes da gente falar sobre esse assunto, eu quero saber, você já se inscreveu no Saia da Toca com Carli Coelho do YouTube? Já ativou o sininho das notificações? Gente, só assim, entendeu? Para você receber todo o conteúdo fresquinho que tá vindo aí para você. E ó, não dá bobeira não. Se inscreva lá no Instagram, no @saia da toca com Carli, porque lá já tem muito conteúdo útil que vai ajudar você a fazer seu TCC. Aproveitando aqui essa leva de solicitações, eu já peço, gente, já dê um joinha nesse vídeo e já compartilhe com seus amigos, porque eu tenho certeza que tem gente se descabelando para fazer as referências. E a dica de hoje é muito boa, hein? Bom, no vídeo passado, eu falei para vocês sobre as citações dentro do texto. Então, eu mostrei como fazer as citações pelas normas da ABNT, como fazer as citações pelas normas Vancouver, e vocês devem ter percebido que existem várias ali informações. E uma das dicas que eu passei no vídeo anterior foi que vocês criassem uma pasta no computador de vocês para armazenar todas as informações pertinentes e importantes referentes a essas citações. Para quê? Para que vocês pudessem lá no final construir a seção de referências, que é aquela seção obrigatória do pós-texto e que é muito importante para qualquer trabalho acadêmico. Certo? Então, quando eu falei em criar uma pasta para armazenar essas informações, o que eu quis dizer é o seguinte: se você está usando um artigo científico para fazer a sua citação, é importante que nessa pasta você tenha informação do nome da revista, do ano de publicação, do número, do volume, do DOI, né, que é aquele registro de identificação digital do artigo, o link do endereço eletrônico de onde você conseguiu aquele artigo, o título do trabalho, os autores, enfim, todas essas informações que vão ser extremamente importantes para a sua seção de referências. Tá? E uma outra dica que eu passei para você no vídeo anterior também foi que à medida que vocês fossem criando as citações dentro do texto, que vocês já fossem construindo a sua seção de referências, exatamente para não ter informações desconexas. Caso contrário, você poderia cometer plágio até mesmo sem querer, sem saber que estaria, né, cometendo plágio. Então, é por isso que é muito importante ter sempre essa organização. E o vídeo de hoje, gente, é exatamente sobre isso. Eu vou mostrar aqui para vocês um gerenciador de referências que vai te ajudar com toda essa organização. Vocês vão ver como vai facilitar a sua vida. Então vamos parar com essa ladainha, vem comigo, me acompanha nesse vídeo que eu vou te mostrar agora como usar esse gerenciador de referências. Então, gente, o famoso gerenciador de referências que eu uso pra caramba, que me ajuda demais e que eu espero que ajude vocês também, e que é gratuito. Então, esse é mais uma outra vantagem do Mendeley, é esse gerenciador aqui com esse símbolozinho. Então, vocês entram no mendeley.com e aqui embaixo tem lá para você fazer o download do Mendeley. Então, fazendo o download, depois vocês fazem o sincronismo com o documento, né, o Word, e vocês já vão encontrar o Mendeley instalado dentro do Word e vai facilitar muito a vida de vocês. Então, me acompanhe agora que eu vou lá para o Word e eu vou mostrar como fazer no Word. Então, gente, como vocês podem observar aqui, eu abri um documento do Word e aí aqui logo no cabeçalho vocês já percebem a presença dos ícones do Mendeley. Então, eu tenho
para inserir a citação, o estilo, né, as normas que eu escolhi para usar no meu trabalho. Então, nesse caso, eu usei a Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas existem várias, ó, Vancouver está aqui, existem outras normas também. E para fazer isso, eu abro o Mendeley e eu seleciono a norma que eu quero utilizar. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, a ABNT, ela não estava aqui logo de cara, então instalei. Como que eu fiz isso? Eu vim aqui em Get More Styles e coloquei aqui, escrevi a Associação Brasileira de Normas Técnicas, e aí apareceu as duas normas para eu instalar, eu instalei e agora eu coloquei aqui, ó, use this style. E aí eu estou usando. Tudo bem? Bom, o Mendeley, ele é como se fosse uma livraria, uma livraria não, uma biblioteca, e ele vai gerenciar os materiais, os artigos, as referências que estão ali dentro. Então, como eu vou fazer as citações e as referências baseados no Mendeley, o Mendeley vai me ajudar a gerenciar isso tudo, eu preciso buscar aquela pasta, lembra que eu falei para vocês salvarem no computador uma pasta com todos os artigos que vocês vão escrever no trabalho de vocês? Pois bem, então vocês vão trazer todos esses artigos dessa pasta para dentro do Mendeley. Então, vamos imaginar, hipoteticamente, que eu sou uma aluna da farmácia e o meu trabalho é sobre os problemas da automedicação, tá? Estou dando esse exemplo porque aqui no Saia da Toca a gente trabalha com profissões da área da saúde, então não quero ficar só falando da fisioterapia, e esse pode ser um bom tema para o seu trabalho, hein? Então, eu vou trazer aqui aquela minha pasta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o Mendeley, tá? E aí, como vocês podem ver, ele é bastante intuitivo. Então, ele tem as pastas, tem os arquivos recentemente adicionados. Aqui em cima eu tenho, ó, para adicionar artigo, os folders, né, que são as pastas como um todo. Então, vamos fazer isso. Primeira coisa eu vou criar uma pasta para mim. Então, eu vou colocar aqui, ó, problemas da automedicação. Porque já é o título, né, do meu trabalho. Enter, criei a pasta. E agora eu vou adicionar para dentro dessa pasta os artigos que eu escolhi. Então, eu fui lá nas minhas bibliotecas virtuais, lembra na PubMed, na BVS, no Google Acadêmico, no Cielo, busquei todos os artigos que eu acho que são interessantes para compor meu trabalho, coloquei ali o meu período de tempo, né, de 5 anos, 10 anos, sei lá, e agora eu vou trazer para dentro do Mendeley. Então, eu venho aqui em adicionar, e aí eu posso adicionar os files, que são só os artigos, né, um por vez, ou eu posso adicionar toda uma pasta contendo vários artigos, que é o que me interessa, porque daí eu já faço tudo de uma vez só, ou posso adicionar manualmente. Algumas vezes é importante fazer isso, mas não precisa. Então, eu vou colocar aqui, adicionar folder. E aí, onde está esse folder? Está dentro da pasta, no meu nome, nos meus documentos, e eu criei essa pasta com problemas com a automedicação. E coloquei OK. Ó, ele vai trazendo todos os artigos. Beleza. Quando a gente clica em cada um dos artigos, aí começa a vir a beleza desse gerenciador. Olha aqui, ele mostra para vocês que esse aqui é um artigo de jornal ou de periódicos, que a gente fala, ou de revistas, né? Tanto faz, então ele indica. Se fosse um livro, ele traria que é um livro, ou uma seção de um livro, ou, sei lá, coisas de anais de conferências, né? Ou, sei lá, um filme, enfim. Ele traz a fonte de onde você está extraindo esse material para compor seu TCC. Depois aqui tem o título, o nome dos autores, né? O nome do jornal, o nome da revista onde esse artigo foi publicado, o ano, o volume, o número, o resumo, né? As palavras-chave que o autor colocou, e aqui é onde está escrito tags. Tags são etiquetas, onde você pode escrever aqui palavras que para você são importantes dentro desse artigo, que vão te fazer associar mais facilmente quando você estiver lendo esse artigo, se você precisar usar ele lá no futuro,
vai facilitar você lembrar os assuntos que esse artigo te traz, né? Você pode escrever aqui também, assim, resultados ou discussão, porque isso quer dizer, nossa, esse artigo aqui é bom para o resultado, esse artigo é bom para a discussão, esse artigo é bom para a introdução, entendeu? Você pode colocar palavras que te ajudam. Além disso, vem a URL, que é um endereço, né, onde você consegue, o endereço eletrônico, onde você consegue acessar esse artigo. O DOI, que é a identificação digital desse artigo, ou seja, você tem todas as informações aqui. Mais uma coisa muito interessante do Mendeley é que, tá vendo, logo depois dos detalhes, eu tenho os notes. Lembra lá naquele vídeo sobre tipos de trabalhos acadêmicos que eu falei para vocês do fichamento, e que o fichamento é um ótimo recurso de estudo? Pois bem, o Mendeley, ele permite que você crie esses fichamentos. Então, à medida que você vai lendo o artigo, você vai trazendo informações importantes, você já vai escrevendo aqui. Porque daí, quando chegar lá no final, você vai precisar ler o artigo de novo. Você já tem esse resumo por essas anotações gerais. Então, isso aqui ajuda muito. Tá? E uma outra coisa interessante do Mendeley, quando você clica, né? Você viu que eu dei 2 cliques em cima do artigo, ele abre o PDF. E aí você pode ler, estudar, e à medida que você vai tomando essas anotações, né? Você vai fazendo essas anotações, e você também pode, por exemplo, grifar. Então, você destaca as partes que foram mais importantes para você, né, na hora que você está estudando. Isso ajuda até mesmo nessa criação de fichamento. Então, o Mendeley, gente, para mim, assim, é uma criação muito magnífica para a gente que escreve trabalhos acadêmicos, ajuda demais, assim. Tudo bem? Então, beleza. Vamos imaginar que eu estou escrevendo, então, a minha introdução. Eu não vou escrever nenhum texto em português real, eu vou colocar só como se fosse X, de uma forma imaginária do meu texto, tá? E aí, como eu falei, dentro desse texto, eu estou extraindo ideias de outros autores, e aí eu preciso fazer as citações, porque eu preciso dar crédito às obras originais. Então, aqui eu estou seguindo todas as normas da ABNT, né? O tamanho da letra Arial, tamanho 12, poderia ser Times New Roman, tudo bem? Em negrito. E agora eu vou começar meu texto. Então, letra maiúscula, não precisa estar em negrito. E eu vou escrevendo aqui meu texto, blá, 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 que eu estou querendo falar. Dou um tab, porque tem um parágrafo, está no justificado, espaçamento entre linhas de 1,5, tudo segundo as normas da ABNT. A ideia desse texto que eu acabei de escrever, eu extraí da onde? Desculpa, antes de falar isso, vamos mostrar de onde extraí. Vou imaginar que eu tirei desse trabalho aqui que eu acabei de marcar, que é do David Ochonga, né? Do Joshua Omuoyo e do Duque, blá, blá, blá. Enfim. Então, não sei se vocês lembram lá nas citações, 3 autores, eu tenho que citar o último sobrenome de todos os autores, vírgula, o ano e a página. Então, vem aqui, inserir citação, vou colocar aqui, ó, Opa, como se escreve? Ochonga? Ochonga. Ochonga. E aí ele já capturou o nome do autor, tá vendo? E eu coloco OK. E aí a gente percebe que está seguindo a norma da ABNT. Então, eu tenho 3 autores, até 3 autores, eu preciso citar todos os sobrenomes separados de ponto e vírgula, seguido do ano. Ah, mas você falou que também precisa ter a página. Você pode colocar a página depois, você coloca vírgula, você vê da onde você extraiu essa ideia, qual é o número da página e você cita. Aqui, tudo bem? E aí, assim, eu vou fazer as outras citações. Então, de novo, quero inserir a citação. Vou imaginar que essa frase aqui que eu escrevi, ela veio de 2 autores. Então, de Karime e de
gama, né, de 2 estudos. Então, o estudo Gama e Secoli, 2 autores, eu preciso mencionar os últimos sobrenomes, o ano. Karime, como o estudo de Karime tem mais do que 4 autores, então eu tenho que usar et al. Ponto, e o ano. A página pode acrescentar também, tudo bem? E assim eu continuo fazendo as minhas citações, né, e sempre dando crédito aos autores. Então, vem aqui, não era, Tunk. E aí eu citei e tal. Bom, lá no vídeo das citações, eu sugeri que vocês já fossem criando as referências, né? Para que vocês não se perdessem nessas informações. Então, terminou de escrever a introdução, apesar de ter várias sessões antes das referências, você já pode escrever as referências agora, depois você só vai acrescentando as sessões anteriores, né, da parte textual, antes das referências. E como que a gente acrescenta essa sessão de referências? Então, a gente vai colocar referências com letras maiúsculas, sem numeração de seção, porque já é um item do pós-texto, centralizado, negrito. Eu vou pular uma linha aqui, e aí eu vou colocar, volto para minha parte de referências e vou colocar aqui, inserir bibliografia. E tchanã, a mágica aconteceu. Todas as referências que eu já citei na minha introdução, o Mendeley, esse gerenciador lindo, maravilhoso, ele já organizou para mim no formato da ABNT, ou seja, por ordem alfabética, com o nome dos autores com letras maiúsculas, com o nome da revista em negrito, o volume com Vzinho, ponto, N ponto, ou seja, com todas as regras da ABNT. Não é maravilhoso isso? É muito maravilhoso, gente. Agora, significa que está 100% correto? Não, porque as normas da ABNT tiveram uma atualização. Então, tem as normas da ABNT de 2018, que são essas aqui, ó. Tá vendo? 14 de 11 de 2018. A ABNT, deixa eu tirar aqui para vocês poderem ver. A ABNT NBR 6023. E aí, aqui nessas normas, a gente tem alguns exemplos de todas as formas de citação. Então, vamos lá na página 14, que eu já deixei separado para vocês. E na página 14 tem um modelo de um artigo. E aí eu coloquei até aqui em amarelo. Então, o nome em negrito, conforme vocês viram que tá, né? Todo o título, e o título sempre da forma original. Então, se você está usando um trabalho em inglês, você não vai traduzir, vai ser do jeito que está em inglês, tá? O nome do jornal em negrito, só que como hoje em dia, né, os artigos, eles são todos disponíveis online, na internet, depois de todas aquelas informações, a gente tem que colocar disponível em 2 pontos, copie o endereço http tarará, acesso em 2 pontos, o dia que você acessou esse artigo, tá? Então, é importante acrescentar essas informações. Ah, mas aí não tem aqui. Não tem problema, a maior parte está aqui. Então, você vai colocar... desculpa. Disponível em... E aí, você vem aqui no Mendeley, gente. Lembra que eu falei dos detalhes? Olha aqui a URL. Você copia o HTTP aqui, entendeu? Por isso que é importante sempre conferir essas informações. Copia, cola aqui. O HTTP, coloca o endereço e depois acesso em 2 pontos. Vamos imaginar que você acessou esse hoje, então você acessou no dia 28 de abril de 2021. E aí, assim, você tem toda a sua referência
adequada, né, e certinha. Ah, queria mostrar mais uma coisa para vocês. Você fez tudo na Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas aí no final, seu orientador fala assim para você, não, mas era para fazer nas normas Vancouver. Você fala, não tem problema, professor. Você vem aqui e muda Vancouver. E aí o Mendeley muda para você, ó, os numerozinhos, e aí o que era em ordem alfabética agora passa a ser em ordem de aparecimento de citações, conforme eu falei para vocês no vídeo das citações. Muito legal, né? Agora me fala, gente, se essa dica não é uma dica de ouro. Deixa aqui para mim nos comentários a parte que vocês mais gostaram, se vocês entenderam, se vocês vão utilizar o Mendeley, porque eu tô curiosíssima para saber, hein? E ó, gente, não esquece de deixar um like para esse vídeo, de compartilhar com os amigos, porque eu acho que valeu bem a pena, hein? E me siga nas redes sociais. Um beijão, vejo vocês no próximo vídeo.